eterna natureza, eterna vibração, chegada novidade, uma nova expressão. Fronteiras ultrapassa, conduz fontes, dimensões, liga do mais longe afinidades, corações. Caiam estrelas dos planetas musicais, desçam harmonias das esferas siderais. Caiam estrelas dos planetas musicais, desçam harmonias das esferas siderais. Cântico agradeço, pulsa regenerações, façam dessa natureza novas interpretações. Acorde planeta por acordes de valor, renova nova era, ser bem-vindo Deus amor. Acorde planeta por acordes de valor, renova nova era, ser bem-vindo Deus amor. Caiam estrelas dos planetas musicais, desçam harmonias das esferas siderais. Caiam estrelas dos planetas musicais, desçam harmonias das esferas siderais. Acorde planeta por acordes de valor, renova nova era, ser bem-vindo Deus amor. Renova nova era, ser bem-vindo Deus amor. Ser bem-vindo Deus amor. Acorde planeta, renova nova era, ser bem-vindo Deus, ser bem-vindo Deus, amor. Deus amor. Alô, meu irmão? Alô, minha irmã? Sejam bem-vindos. Vocês, internautas, você que está se ligando conosco pela primeira vez num estudo para nós, um alimento espiritual, uma luz que nós estamos buscando para o nosso entendimento, instruções trazidas por mentores espirituais de grande elevação. E então, convidamos a todos para juntos refletirmos nestas lições. Livro Religião dos Espíritos é um livro que foi psicografado na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba. Emmanuel comenta algumas questões do Livro dos Espíritos. E então, colhemos nestas lições ensinamentos muito importantes e profundos para
o nosso preparo espiritual, para o nosso amadurecimento. E vamos fazer uma prece, pedindo a Jesus, pedindo aos bons espíritos, que venha nos ajudar. Senhor, estamos felizes por uma lição na noite de hoje que irá trazer grande conforto, grande incentivo para todos nós. Felizes nós estamos pela companhia espiritual, pela Tua presença e pela certeza de qual é o nosso objetivo, pedindo que nos ampare, que nos ajude em nossas fraquezas, que nós possamos recuperar o tempo perdido através do aprendizado e da prática dessas lições. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. E nós então vamos buscar no livro Religião dos Espíritos a lição número 29, que reflete sobre a questão número 627 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Deixa eu fazer um reparo na minha falha aqui, gente. Voltando à questão, repetindo. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Os Espíritos respondem: Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância, e para que todos o possam julgar e apreciar com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que
a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Vamos refletir um pouquinho sobre esta questão do Livro dos Espíritos. Nós vemos que Allan Kardec, muito atento e muito conhecedor das lições do Evangelho de Jesus, ele, na sua maturidade espiritual, percebia a grandiosidade, a magnitude dessas lições que são para todos nós o que nós necessitamos para sermos felizes aqui na Terra, ou até mesmo na eternidade. Nós vimos que, ou melhor, na questão 625, Kardec havia perguntado: qual é o modelo que Deus deixou como guia para a humanidade? E então a resposta foi simples: Jesus. Objetiva e muito simples, não é? E então, sendo que Jesus é o guia e modelo, Kardec questionou se Jesus já trazia essas verdades por ser o guia e o modelo da humanidade. Qual é a necessidade de nós recebermos uma outra revelação, que é a doutrina dos Espíritos? Não é assim? E então nós estamos percebendo que a espiritualidade vem esclarecer. Jesus usava uma linguagem figurada, como era costume do povo judeu, porque Jesus foi um judeu, criou-se e formou-se judeu, e falava a um povo judeu. E então Jesus empregava as parábolas, que é até hoje costume do povo, desses seguidores da doutrina judaica. Então Jesus empregava essas histórias para que as pessoas que estivessem com aquele grau de percepção espiritual retirassem para si o conteúdo da mensagem no sentido moral. E então, depois que Jesus deixou esse código que é o Evangelho da Boa Nova, com todos os ensinamentos que nós necessitamos, o ser humano começou a deturpar esses ensinamentos, falsear algumas interpretações. Isso é característica do ser imperfeito que é a humanidade, os seres humanos. E então, ao longo de 18 séculos, houve-se muitas desavenças, muitos conflitos, trazendo por pretexto os ensinamentos de Jesus, a figura de Jesus. E então vem a doutrina espírita em época adequada, quando a humanidade já está mais avançada, mais amadurecida, cumprindo assim a promessa de Jesus, que iria enviar outro Consolador, para restabelecer as coisas.
colocar o verdadeiro sentido de suas palavras ao alcance de todos. Essa é a missão dos Espíritos, desses missionários do Cristo, a falange do Espírito da Verdade. E então nós estamos vendo aí a resposta que eles trazem, não é? O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, porque ninguém vai pretextar ignorância. Somente aqueles que não quiserem entender, seja por um motivo de interesse pessoal, por preconceito, por ignorância. Aliás, até a ignorância é somente se a pessoa quiser permanecer ignorante, não é? Porque com essa clareza de raciocínio não tem como nós permanecermos na ignorância, se nós estamos buscando a verdade, né? Então, é por nossa falha se nós não quisermos compreender e aceitar esses ensinamentos. Não é isso? E então os Espíritos dizem a Kardec que estão incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Não é? Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, falsear o seu sentido, que é uma lei toda de amor e de caridade. Olha que maravilha! E então nós precisamos de aprender a buscar nesses ensinamentos a essência de tudo o que Jesus veio trazer para nós. Cada ensinamento, cada lição, cada parábola é de uma profundidade enorme. E nós podemos até entender que a grandiosidade do Evangelho de Jesus é estudada não só aqui, entre nós no planeta Terra, nas esferas superiores também. Os espíritos de uma envergadura mais elevada do que a nossa também estudam o Evangelho de Jesus nas esferas superiores, para nós perceber como é grande, profundo e palavras de vida eterna esses ensinamentos de Jesus. Somente que para nós, pela nossa imperfeição, pela nossa ignorância, os Espíritos têm que trazer esse código de uma forma muito clara, muito transparente, na sua simplicidade, na sua essência, para que ninguém possa pretextar ignorância. Uma vez que desde a vinda desse Consolador prometido, que é a doutrina espírita, o mundo, o planeta, já começa uma transição planetária, saindo desse período de expiação e prova. Já é uma preparação para o mundo de regeneração. E então esse é o objetivo. Todos vão ter conhecimento de causa. Ninguém vai pretextar ignorância, falar que eu não sabia que Jesus veio ensinar isso para nós. Não existe isso, não vai existir isso nessa transformação planetária. Não é? Daí a nossa necessidade de ficarmos atentos a essas lições. Não é isso? Então vamos ver o que Emmanuel está trazendo também para nós, que vai alargar o nosso horizonte de conhecimentos. Versão prática, lição 29, que foi realizada na reunião pública do dia 24/4/1959, na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba. Questão 627 já foi lida. Palavras de Emmanuel. Reconhecendo-o embora
a alusão de Jesus aos povos de seu tempo, quando traçou a parábola do festim das bodas, recordemos o caráter funcional do Evangelho e busquemos a versão prática da lição para os nossos dias. Compreendendo-se que todos os recursos da vida são pertences de Deus, anotaremos o divino convite à lavoura do bem em cada lance de nossa marcha. Os apelos do céu, em forma de concessões, para que os homens se ergam à lei do amor, voam na terra em todas as latitudes. Todavia, raros registram-lhes a presença. Há quem recebe o dote da cultura, bandeando-se para as fileiras da vaidade. Quem recolhe a mordomia do ouro, descendo para os antros da usura. Quem senhoreia o tesouro da fé, preferindo ajustar-se ao comodismo da dúvida malfazeja. Quem exibe o talento da autoridade, isolando-se na fortificação da injustiça. Quem dispõe da riqueza das horas, mantendo-se no desvão da ociosidade, e quem frui o dom de ajudar, imobilizando-se no palanque da crítica. Quase todos os detentores dos privilégios sublimes lhes conspurcam a pureza. Contudo, quando mais se acreditam idenes de responsabilidade e trabalho, eis que surge o sofrimento por mensageiro mais justo, convocando bons e menos bons, felizes e infelizes, credores e devedores, vítimas e verdugos ao serviço da perfeição, e, sacudidos nos refolhos do próprio ser, os pobres retardatários anseiam libertar-se do egoísmo e da sombra, consagrando-se, enfim, à obra do bem de todos, em cuja exaltação é possível reter a celeste alegria. Entretanto, ainda aí repontam desditosos espíritos rebeldes, agressivos e ingratos. Para eles, porém, a vida nessa fase reserva tão somente a cessação do ensejo de avanço e reajuste, porquanto, jugulados pela própria loucura, são forçados na treva a esperar que o futuro lhes oferte ao caminho o tempo expiatório em cárceres de dor. Desse modo, se a luta vos concita a servir para o reino de Deus, com a aflição presidindo os vossos novos passos,
tende na paciência a companheira firme, a fim de que a humildade, por excelsa coroa, vos guarde o coração na beleza e na alvura da caridade em Cristo, que vos fará vestir a túnica da paz no banquete da luz. Queridos irmãos e queridas irmãs, é uma lição que chega a trazer um sentimento poético para nós. Vejamos, primeiramente, vamos identificar a preciosidade dos ensinamentos de Jesus. Para quem não conhece, ou para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer essa parábola, é uma parábola de um sentido extraordinário que nós devemos de estudá-la detidamente. Jesus fala sobre a comparação do reino dos céus com o banquete que um rei prepara para as bodas de seu filho. E então, resumidamente, o rei envia seus servos a convidar todos para este festim. E muitos não querem ouvir esse convite. Muitos preferem ir cuidar das coisas transitórias, passageiras, casa de campo, trabalho, coisas do cotidiano, e não dão ouvidos à essência dessa festa espiritual que é o convite do rei. E então, quando o rei toma uma atitude mais enérgica, convoca a todos aqueles que estavam perambulando sem rumo nos cantos das cidades. E então diz o Evangelho que os servos saíram chamando a todos os que estavam perdidos, sem rumo, bons e maus. E então a sala encheu-se. E, a comemorar a festa das núpcias, o rei entrou para ver os convidados. E então deu-se com um que não havia vestido a túnica nupcial, a vestimenta para estar ali presente naquele momento, significando para nós justamente o que Emmanuel está dizendo. Para eles, porém, a vida nessa fase reserva tão somente a cessação do ensejo de avanço e reajuste, porque não aceitaram o convite, não vestiram a túnica nupcial, que é a busca pela transformação, a busca para começar a seguir as leis divinas, a lei do amor, da caridade. Veja como Emmanuel resume: a fim de que a humildade, por excelsa coroa, para nós adquirirmos a humildade, nós precisamos de ter muita paciência.
Por isso o conselho de Emmanuel: se a luta vos concita a servir para o reino de Deus, com aflição presidindo os vossos passos. Por que a aflição sempre está presidindo os nossos passos? Porque nós desviamos os verdadeiros objetivos da existência. E então esse é o conselho de Emmanuel. Tende na paciência, para que para que a humildade por excelsa coroa vos guarde o coração na beleza e na alvura da caridade do Cristo. Por que nós devemos observar isso aí? Todos somos chamados, né? Todos. Mas percebemos quando Emmanuel traz aqui este fato. A maioria de nós que estamos aqui não damos o valor devido a esses bens que Deus coloca em nossas mãos para o nosso crescimento moral e espiritual, para o nosso aperfeiçoamento. Olha o que Emmanuel traz para nós. Quando nós temos a mordomia do ouro, quando nós temos uma boa cultura, um bom conhecimento, desvirtuamos esses dons, desvirtuamos essas riquezas. O tesouro da fé. Então, são situações que todos nós desprezamos porque estamos muito apegados às coisas da matéria, querendo somente os prazeres transitórios. E então, quando chega o momento de nós prestarmos contas, que nós vamos apresentar à nossa consciência? Somente os desvios dessas possibilidades que tivemos e não realizamos o melhor. Vejamos aqui que Emmanuel está dizendo, convocando bons e menos bons, felizes e infelizes, credores e devedores, vítimas e verdugos ao serviço da perfeição. Isso aí é a lei natural que vai nos levar a essa prestação de contas. E nós não enganamos a nossa consciência. Sacudidos nos refolhos do próprio ser. Todos nós temos esse momento, né? Somos retardatários. Olha aí. Retardatários. Então, aí nós caímos na nossa verdadeira realidade, ansiando por libertar dessa sombra que nós criamos, né? E então é o que Emmanuel diz, mesmo assim, existem aqueles renitentes, aqueles que preferem ficar no comodismo, na revolta. É isso? Chega essa fase, a vida só reserva cessação do ensejo de avanço e reajuste. Por quê? Já não temos mais a oportunidade de prosseguir, porque nós já desprezamos as oportunidades, jugulados pela própria loucura, são forçados na treva, quer dizer, naquele ambiente onde nós criamos para nós mesmos. Teremos que esperar
não sabe quando, pode ser nesta presente, pode ser na fase de transição planetária que nós estamos, ou talvez convidados a ir habitar um planeta inferior, que o futuro lhes oferte ao caminho o tempo expiatório em cárcere de dor. É da lei. Por isso a doutrina espírita está fazendo luz para todos, para nós não perdermos tempo, aproveitar agora. O momento é agora. Revermos aquilo que está mal resolvido em nossa vida íntima, nosso mundo íntimo, melhor dizendo. Aquilo que a nossa consciência está nos apontando. No momento em que vivemos, sempre tem alguma voz interior em nós nos chamando a atenção. E nós então não podemos tentar abafar essa voz, porque é o chamado de Deus ao reajuste enquanto estamos a caminho, né? E então é o momento de nós refletirmos no que Emmanuel está dizendo. Desse modo, se a luta vos concita a servir para o reino de Deus, com a aflição presidindo os vossos novos passos. Então, quando nós caímos na nossa real, nós então imploramos para termos outra oportunidade. As consequências vêm através dessas aflições. Aí Emmanuel dizendo: tende na paciência a companheira firme, sabendo que é passageiro. É um momento. Seja o tempo que for, é passageiro. Tende na paciência a companheira firme, a fim de que a humildade, por excelsa coroa, quando nós conseguimos essa coroa da humildade, aí é que vai fazer a diferença para nós. Guardar o nosso coração na beleza e na alvura da caridade com Cristo, porque aí estaremos exercitando esses valores, primeiramente na nossa personalidade, transformando atitudes, gestos, que nos fará vestir a túnica da paz para o banquete de luz. E então, é o que nós buscamos com essas lições do Evangelho e da doutrina espírita. Esse banquete que trará luz e felicidade para todos nós, não é? Então, fica aí esta maravilha de lição. Nós sempre aconselhamos a voltar a refletir, buscar novas interpretações, porque essa parábola do festim das Budas, ela é muito rica. Vários sentidos, várias colocações nós poderíamos encontrar, relatando-se o desenvolvimento espiritual nosso aqui, a caminho da perfeição. O convite de Deus é constante. E então, vamos finalizar aqui as reflexões da noite. Esperamos que todos possam reforçar esse estudo, prosseguir em novas pesquisas, para que
essas palavras do Evangelho de Jesus e as luzes da doutrina espírita sejam melhor aproveitadas por todos nós. E vamos então fazer uma prece, agradecendo a companhia desses espíritos, a companhia, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Divino amigo, estamos felizes pelas luzes que recebemos, pelas orientações, pela sugestão de buscar as oportunidades enquanto estamos a caminho. Gratidão, Senhor, por mais esses momentos de aprendizado, na companhia dos nossos mentores, anjos guardiães, amparados por Tua luz. Te pedimos que abençoe nossas famílias, nossos lares, nosso ambiente de trabalho e que nos dê força para que possamos exercitar tudo o que temos aprendido com estas lições. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Querido irmão, querida irmã, queridos internautas, muita paz, que Jesus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Gratidão a todos.